Olá, meus amigos do canal Elétrica Virtual. Pessoal, quando fazemos uma instalação elétrica, logo se preocupamos com a proteção. É isso mesmo. Toda instalação tem que ter sua proteção elétrica para não acontecer as avarias, queima de equipamentos e até mesmo acidentes com eletricidade. Então, para isso, instalamos as proteções no circuito. Neste vídeo, nós vamos estar falando exatamente sobre essas proteções. Então, você não pode perder. Convide os seus amigos, seus parentes e compartilhe também esse vídeo para que essas pessoas venham conhecer as proteções de um circuito elétrico. Sem perder tempo, vamos lá, pessoal. Muito bem, pessoal, eu quero agradecer a você que está prestigiando o nosso trabalho aí no seu estado, no seu país. Fica aqui meu forte abraço a todos que estão prestigiando. Deixa aqui no comentário de onde que você está sintonizando o canal Elétrica Virtual. Eu mandarei um forte abraço especialmente a você. Bom, pessoal, todo eletricista sabe que na instalação de um circuito elétrico é necessário colocar a proteção. Isso mesmo, é necessário instalar a proteção, protegendo assim os seus equipamentos e proteger também pessoas, ok, pessoal? Então é fundamental, você eletricista iniciante, que está começando agora na área da elétrica, grave isso bem aí na sua mente. Todos os circuitos é necessário colocar a proteção. Eu quero fazer apenas um comentário rápido nos circuitos de fotovoltaico, placa fotovoltaica. No início, muitas pessoas estavam confundindo, vou falar assim, confundindo-se as proteções, porque esse circuito é necessário instalar dois tipos de proteções. São eles, tá, pessoal? O objetivo aqui não é falar do circuito solar, mas como estamos falando de proteção, vou dar só um exemplo. E então, o circuito do fotovoltaico é necessário que você instale a proteção de corrente contínua e também a proteção de corrente alternada, ok? No início, muitos instaladores estavam apenas instalando a proteção no circuito ali na saída, depois do inversor, a corrente alternada. Mas é necessário, antes do inversor, você instalar também a proteção nos fusíveis lá de corrente contínua. Ok, pessoal? Dito isso, agora vou aqui na lousa, vou mostrar para vocês o que são fusível e os tipos de fusíveis que são. Ok? Então fique ligadinho, dá tempo ainda de você compartilhar esse vídeo e chamar os seus amigos que está iniciando agora na elétrica. E você que não está iniciando na elétrica, mas prestigie esse trabalho dos eletricistas, também fique ligadinho aí que nós vamos passar agora aqui na lousa para vocês os que são fusíveis e os tipos de fusível. Então, pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, aqui na lousa, vamos lá. Fusível. O que é fusível, pessoal? Eu sei que muitas pessoas aí, muitos eletricistas, estão começando agora, como eu já falei, e não sabem, não conhecem dessas proteções. Então, vamos falar dessa proteção que é fusível. Pessoal, não é fuzil, tá? Já alguns eletricistas que já estão na área, eu observo que tem usa esse vocábulo, ou seja, pronuncia fuzil, completamente diferente. Se você for buscar aí no dicionário, você vai ver a definição de cada um deles, o que é fuzil e o que é fusível. Nós vamos falar de fusível, que é a proteção de circuito elétrico. Muito bem, pessoal? Beleza? Vamos lá. Fusível. Fusível é um dispositivo utilizado para proteger circuito elétrico contra curto-circuito. Vou repetir mais uma vez para ficar bem gravado e não esquecer nunca mais. Vamos lá. Fusível é um dispositivo utilizado para proteger circuito elétrico contra curto-circuito. Eu sei que muitas das vezes você já aconteceu, você está trabalhando e de repente acontece de uma fase encostar em uma carcaça metálica e acontecer um curto-circuito, desligar lá um disjuntor. O disjuntor é um outro dispositivo que não estamos falando aqui agora nessa questão, estamos falando de fusível, tá? Pode ser um disjuntor que desligou, pode ser o fusível que desligou lá na frente, ok? Por conta do curto-circuito. Então, é para isso que serve, ok, pessoal? Então, utiliza-se o fusível para proteger, desligar o circuito de imediato
quando ocorreu o curto-circuito, protegendo seus equipamentos. Ok? É isso aí. Agora, se o fusível é para proteger circuito, então existe algum outro tipo de fusível? Quais são os tipos de fusível? É que nós vamos falar, né? Existe, pelo menos, conheço 3 tipos de fusível, tá, pessoal? Fusível efeito rápido, fusível efeito retardado e fusível efeito ultra rápido. Caramba, o efeito ultra rápido é um fusível que ele é mais rápido, né, do que esse aqui, ó, efeito rápido. Então tem o ultra rápido, ele é um pouco mais rápido ainda. Então, se eu tenho um fusível que ele é rápido, eu tenho o ultra rápido, ou seja, é como se fosse um turbo. Eu acelero o processo de atuação desse dispositivo. É exatamente isso, ele atua com mais velocidade. É isso. Então vamos entender a função do fusível de efeito rápido. Fusível de efeito rápido. Vamos lá. É usado em circuito que não possui variação de corrente elétrica considerável na instalação do circuito no equipamento. Quais são esses circuitos e quais são esses equipamentos? Vamos dar um exemplo aqui de uma luminária. Vai ligar aí algumas lâmpadas. Ao ligar o interruptor, eu não tenho essa variação. É o que que nós estamos falando aqui. Eu não tenho essa variação considerável. Então, se eu não tenho essa variação considerável, eu utilizo o fusível de efeito rápido. Ok, pessoal? Vai atender a sua necessidade. Não tem problema nenhum. Vai atender a sua necessidade. Ok? Então, falamos aqui. Um dos exemplos é a luminária para ligar lá as lâmpadas. Então, efeito rápido, acabamos de falar que é um circuito que não tem a variação considerável da corrente elétrica. Agora vamos falar, pessoal, do dispositivo fusível de efeito retardado. Se eu tenho um que é rápido, eu tenho um outro que ele é um pouco mais lento. Ou seja, um rápido e um outro lento. Então, para que serve então esse fusível retardado, de efeito retardado? É importante você saber, na hora da instalação do seu circuito, como aplicá-lo cada um na sua instalação de forma correta. Então, vamos lá. Para que serve o de efeito retardado? O fusível de efeito retardado é usado em circuito em que a corrente na partida alcance valores, olha só, alcance valores superior à corrente nominal, olha só, alcance valores superiores à corrente nominal de funcionamento do equipamento. Interessante, né? O outro fusível, ele é de efeito rápido, eu preciso que ele atue rapidamente. E esse, eu preciso que ele retarde a sua atuação, ou seja, que ele seja um pouco mais lento. Eu não quero que ele atue rapidamente. E quais são esses equipamentos a qual eu preciso instalar esse dispositivo de efeito retardado? Então, pessoal, vamos lá, né? Quais são o exemplo que eu vou dar aqui? Qual é o exemplo que eu vou dar para vocês aqui? Vamos lá? Motores. Eu faço a instalação do circuito para partida de motor e o motor, ele vem lá na sua descrição, na plaqueta do fabricante, dizendo que eu tenho uma corrente nominal. A corrente nominal, pessoal, é uma corrente que o fabricante determina lá, né, que aquele equipamento alcança, beleza? Então, ele está lá na plaquinha, corrente nominal. Corrente de trabalho é aquela corrente a qual você está trabalhando com o equipamento, você pega seu alicate amperímetro, você mede lá e você tem a leitura da corrente elétrica de trabalho. E o que nós falamos aqui, né, que está descrito na lousa, é que eu preciso de um fusível que ele seja de efeito retardado na hora da partida, porque na hora da partida eu tenho um pico muito alto, que ele, aqui como é que diz aqui diz aqui, a partida alcança valores superiores à corrente nominal. Então, na partida, o valor de corrente
é superior à corrente nominal da plaquinha, lá onde foi escrito na plaquinha do motor, que o fabricante determinou. Então eu preciso, pessoal, de um fusível de efeito retardado, ou seja, para ele retardar um pouco, não atuar rápido e após o equipamento, ou seja, o motor começar a trabalhar na sua corrente ali de trabalho, então ele vai estabilizar, não houve o desligamento do circuito, você vai trabalhar normalmente com seu motor. É para isso que serve o fusível de efeito retardado, ok, pessoal? Ligou o circuito, a corrente desse motor vai subir, vai ser superior à corrente nominal. E algumas partidas de motores, não é o caso que nós vamos estar falando aqui, existem algumas partidas que compensa esse pico de corrente, tá? Então, pessoal, fique atento, não é o nosso caso aqui. Eu posso trazer uma outra aula falando somente de partidas de motores. E aí sim, eu irei falar sobre essas partidas que compensam essa corrente na partida do motor. Então, pessoal, dito isso, vamos falar então do efeito ultra rápido. É um outro modelo de fusível que nós vamos falar. Tem o fusível aqui, efeito rápido, agora tem esse, efeito ultra rápido. O anterior que falamos foi o efeito retardado, agora veja só, é um fusível diferente dos dois que falamos agora. Não é um fusível efeito rápido, nem um fusível de efeito retardado. Esse sim é ultra rápido, ou seja, é um fusível, vamos colocar aqui, um fusível turbo. É um fusível turbo para o seu circuito, é isso mesmo. E quais são os circuitos que eu devo instalar esse fusível, entre aspas, turbo? Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui. Efeito ultra rápido, usado nas instalações industriais na proteção de semicondutores, tiristores, diodo, equipamento de sistema eletrônico, que precisam de interrupções rápidas em caso de curto-circuito para não seres danificados. Então, são equipamentos que devem ser protegidos rapidamente, imediatamente. Partiu um circuito, teve alguma anomalia, esse fusível ele tem que romper protegendo o circuito, ou seja, protegendo esses equipamentos. São os equipamentos aqui que tem esses componentes tiristores diodo. Lembrando que, pessoal, onde que nós encontramos, então, esses equipamentos aqui, tiristores, diodo, soft start, tá, pessoal? Soft starts, a gente encontra esses equipamentos. O soft start é uma chave também de partida de motores. Então, fique atento aí. Então, precisamos, então, proteger esses equipamentos, os diodos, equipamentos eletrônicos, circuitos sensíveis. Eu preciso colocar um fusível de efeito ultra rápido, um fusível que é turbo, é rápido, atuação imediatamente. É para isso que serve, ok, pessoal? Bom, meus amigos, esse foi o vídeo dessa semana, espero que todos vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like e também hypar os nossos vídeos. Pessoal, quando você hypa os nossos vídeos, a plataforma, ela divulga o nosso trabalho para outras pessoas, ou seja, faz uma entrega melhor do nosso trabalho para outras pessoas que estão aí na plataforma pesquisando o que é elétrica, como fazer isso ou como fazer aquilo na área da elétrica. Então, a plataforma pega os nossos vídeos e entrega para essas pessoas que estão fazendo pesquisa. Então, dessa forma, pessoal, você torna-se um patrocinador aqui do canal Elétrica Virtual. Estamos organizando aqui o nosso setup para melhor trazer vídeos com um cenário bem bacana para vocês. Tendo visto aqui, vocês já observaram, né? Vocês já observaram, colocamos aqui uma lousa para tornar uma aula didática e bem descontraída para todos vocês, não tornar cansativa e ser um negócio bem bacana. Colocamos aqui algumas estantes, onde fizemos a exposição de alguns livros de elétrica, livros também de outros conhecimentos, bem bacana. É isso que nós queremos trazer para vocês. Em breve, né? Esse cenário aqui será também um cenário onde vamos fazer algumas lives, onde você irá participar ao vivo aqui junto comigo, fazendo perguntas e
esse bate-papo bem bacana aqui com elétrica virtual. Então, pessoal, fica aqui meu forte abraço e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!